Boa noite. Esperar as pessoas entrarem. Olá, Rosângela, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. São 8 horas em ponto agora. Meu nome é Gisele Stumpf e hoje nós vamos iniciar a primeira live do ano. Peço que vocês... Olá, tudo bem? Peço que vocês encaminhem então a live. Tem a setinha aí embaixo com o símbolo do aviãozinho para você mandar essa live. Nem que a pessoa assista depois, né, a live gravada. O tema é saúde mental no trabalho, mas acredito que a gente vai falar muitas coisas no aspecto pessoal, porque não dá para separar, não é verdade? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Gisele Stumpf, eu sou conselheira, atual conselheira do Crefono 1. E eu quero agradecer aqui a nossa comissão de divulgação, com a nossa presidente Alessandra, sempre tão empenhada em executar o melhor trabalho para que a gente possa trazer assuntos pertinentes e importantes para a nossa atuação também. Tá? O que eu quero falar com vocês? Pedir que vocês nos acompanhem pelo nosso site www.crefono1.gov.br. Lá tem todas as nossas comunicações oficiais, mas também temos o canal oficial aqui pelo Instagram e também no Facebook, que é Conselho Regional de Fonoaudiologia, Primeira Região. Se você ainda não recebeu o boleto, ele foi enviado em dezembro, você pode acessar o site, ir em Fono 24 horas e emissão boleto. Ele você vai conseguir fazer a impressão do boleto. Qualquer dúvida, lá também tem o contato para falar direto com alguém que vai te auxiliar, tá? E eu quero te pedir também uma coisa, se você ainda não viu a nossa nota sobre vacinação, por favor, vá nas nossas redes sociais e no site também, para você ficar por dentro do posicionamento do que está acontecendo sobre a nota de vacinação, que muita gente tem perguntado. Deixa eu ver, a nossa convidada já está aqui, né, pedindo para entrar, então a gente já vai entrar no assunto sem mais delongas. Para fazer a introdução a esse tema, o que acontece? A gente está no mês de janeiro, primeiro mês do ano. Normalmente, o primeiro mês a gente fica mais aberto a repensar sobre a vida, fazer reflexões, novos projetos. A gente fica mais aberto a analisar, a refletir sobre as nossas relações profissionais, as nossas relações pessoais e também sobre o autocuidado. E por conta desse mês ter toda essa atmosfera, é que ele foi escolhido para a campanha Janeiro Branco, que busca fazer com que as pessoas venham a refletir, repensar, raciocinar, né, sobre a importância do cuidado da saúde mental e emocional também. Por isso, o nosso tema dessa nossa primeira live do ano. E para falar sobre esse tema, eu tenho muita alegria de poder convidar aqui, deixa eu ver, a nossa convidada de hoje. Eu acabei de mandar para ela a solicitação. Olá, boa noite. Olá, Marta, tudo bem? Deixa eu ver se assim ficou melhor para me Para mim tá ver. ok. Para mim Assim tá ou ok. assim? Como que ficou melhor? Eu acho que assim tá mais claro para as pessoas poderem ver. Ah, Eu já estou então tá começando bom. a ficar meio cega, então para mim quanto mais iluminação melhor. Então, olha, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu vou fazer agora a apresentação oficial da nossa convidada. E eu quero aproveitar para agradecer a professora Márcia Lucena, a professora fonoaudióloga lá da UFRJ, que nos permitiu esse contato tão... Não tem nem palavras para explicar, porque eu assisti uma aula da Marta e foi realmente assim encantador no primeiro olhar. Então, gente, oficialmente, para falar sobre como cuidar, né, da saúde mental no ambiente de trabalho, mas a gente vai acabar esticando, obviamente, para os aspectos pessoais. Vocês vão receber agora, para conversar com vocês, a psicóloga e empresária Maria Lúcia Trujillo, mais conhecida por... Marta, perdão. Marta, eu li ali o Malu e aí eu me enrolei. Então, ó, tá vendo, essas coisas também acontecem. Marta, mais conhecida como Malu. Então, se você puder agora, depois, né, vai até o @Malu, _, que é o traço baixinho, Trujillo, com G, não é isso? Isso, perfeito. Isso, para poder acompanhá-la. Ela é psicóloga há quase 30 anos e atua como avaliadora para a Polícia Federal. Ela é treinadora internacional do método oficial de Louise Hay,
que muita gente conhece. Se você não conhece, você vá até o Instagram dela para poder conhecer. Ela é palestrante nas áreas de motivação, comprometimento, longevidade e liderança, e coordenou e lecionou cursos nas áreas de filosofia, ética e orientação sexual. Ou seja, a gente está aqui muito bem servida. Eu quero te agradecer imensamente pelo seu aceite, tá? Pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Eu vou deixar esse primeiro momento para você se apresentar, falar o que tiver no seu coração, falar sobre o método se você quiser, enfim. Fique à vontade, daqui a pouco a gente já começa propriamente dito no assunto, se você quiser também, fica à vontade. Obrigada, Gisele. É um carinho imenso aceitar, porque vocês foram muito carinhosos em me convidar, né? A Márcia é uma fofa, já vi, já mandou beijo ali pra gente, já chamou de linda. Tem um monte de gente querida aqui. Eu já vi a Lívia, já vi a Lígia, já vi a Nívia. E assim, eu nem vou ficar falando nomes, porque de repente eu vou ser injusta por não ter contemplado todo mundo, mas são pessoas queridas e com o coração aberto que eu estou aqui, desejando poder ajudar em alguma coisa, né, no que eu puder contribuir, daquilo que é do meu conhecimento. O que eu não puder também, eu prometo que busco e mando respostas depois. Mas assim, a gente está aqui para trocar ideias, né? Você é uma simpatia, gostei, de cara, a gente conversando lá no Zap, tudo maravilhoso, né? Tudo conspirando para que seja uma noite gostosa. Enfim, então, isso tudo que você falou aí é meu trajeto de vida, né, por onde eu passo, ainda me entregou aí, né, 30 anos já de formada, não sou criança, então já tenho uma estrada aí nesse movimento, nesse experimento de ficar olhando, admirando, percebendo como é que se dá o processo de adoecimento mental, adoecimento emocional, né? E essa campanha me encanta muito porque ela está trazendo o olhar para isso, o olhar para a psicologia, o olhar para a saúde mental, o olhar para a psiquiatria, no sentido de que a gente possa amparar as pessoas que estão aí em sofrimento. Principalmente esse ano, com pandemia, essa coisa avolumou, né? Esse ano, assim, e isso não é uma queixa, porque, óbvio, é trabalho, é o meu trabalho e eu gosto muito do que faço, mas eu tenho trabalhado muito, tenho ficado bastante assoberbada com o número de casos de procura de pacientes que aumentou muito, porque as pessoas estão inseguras, as pessoas ou estão deprimidas, ou estão ansiosas, ou estão se separando, ou estão vivendo coisas muito diferentes do que a gente viveu uma vida inteira, né? A pandemia trouxe isso. E assim, essa campanha surgiu em Minas, lá em Uberlândia, né? Com uma pessoa, até onde eu sei das minhas pesquisas e de conhecimento, um psicólogo, em 2014 que essa campanha começou a crescer, a partir de lá, inspirada no Outubro, eu botei aqui umas colinhas que é para eu não esquecer de nada, no Outubro Rosa, que trabalhava o câncer de mama, né? Então é o Leonardo Abraão, que é um psicólogo todo dedicado a esse olhar do sofrimento, do adoecimento das pessoas. E essa campanha hoje já está espalhada, né, em vários não só no Brasil. Enfim, foi uma preocupação grande da Organização Mundial de Saúde com adoecimento, com depressão, com suicídio, com todo esse sofrimento. Eu não sei nem se eu chamo só de saúde mental, mas eu acho que é emocional mesmo. A gente, às vezes, tem uma vida toda direitinha, equilibrada, mas as emoções acabam mexendo com a gente, aquilo que a gente perpassa durante a vida, né? As atribulações que a gente sofre, então acaba dando a gente um adoecimento emocional, não só o mental, porque quando a gente pensa em mental, a gente pensa em casos específicos, em patologias específicas, né? Tipo esquizofrenia, tipo uma psicose mais severa, mas a gente está falando de um adoecimento de uma forma geral, um adoecimento das emoções mesmo. Então, o slogan dessa campanha é: quem cuida da mente, cuida da vida. Cuidar da mente é um processo de busca de equilíbrio
e equilíbrio nisso tudo que a gente vai falar aí, né? Equilíbrio do meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vida pessoal, nas minhas relações. É importante a gente dar um rumo para a vida da gente. A gente vai destrinchando isso ao longo, né, do nosso bate-papo. Assim, essa inspiração do Janeiro Branco, né, que fala da saúde mental, só para a gente dar uma repassada, a gente tem daqui a pouco o Fevereiro Roxo e Laranja, né? O roxo que fala do lúpus, da fibromialgia, do Alzheimer, o laranja que fala de leucemia, então vem todo um trabalho em cima disso. Aí depois o março azul, que é o câncer de colo de reto, aí depois o abril verde, que é segurança de trabalho, aí depois o abril azul, que fala sobre autismo, então tem todo um trabalho também no adoecimento em relação ao autismo, que a gente hoje está vendo um número crescente, o maio amarelo, que é prevenção de acidentes, o junho vermelho, que é doação de sangue, e o junho laranja, que é anemia e leucemia, e o julho amarelo, que é hepatite viral, câncer ósseo, o agosto dourado, que é aleitamento materno, o setembro verde, que é a doação de órgãos e prevenção de câncer de intestino, o setembro vermelho, que são doenças cardiovasculares, o outubro rosa, que foi a inspiração do Janeiro Branco, que é o câncer de mama, o novembro azul, que fala de câncer de próstata e diabetes, o novembro dourado, que é consciência sobre o câncer infanto-juvenil, e o dezembro vermelho, esse vermelho, calor, cores fortes, né, que fala sobre a solidariedade e prevenção de HIV, o dezembro laranja, câncer de pele. Então, assim, é um trabalho voluntário, um trabalho social, sem fins lucrativos, onde cada um de nós, como pôde, né, como vocês da Fono e muitas outras áreas, aderiu de uma forma bonita para trazer mais conforto para a população tão sofrida, principalmente tão massacrada esse ano com a pandemia. Enfim, eu acho que já é um caminho para a gente começar a delinear o nosso bate-papo. Já falei para caramba, quero ouvir. Não, a estrela aqui hoje é você. Eu passei a primeira, já estou na quinta, sem nem passar pela segunda. Vamos acabar a live, não. Não, então. Você falou da questão da importância do profissional se cuidar. A gente que é da área da saúde, a nossa missão é cuidar da saúde do outro. E muitas vezes a gente acaba esquecendo a nossa própria saúde. A gente vai meio que atropelando as coisas que vão acontecendo no nosso dia, não só na nossa casa, na nossa vida particular, mas às vezes a questão também do trabalho. Como você falou da questão da pandemia, eu vou falar da minha realidade, né? Muitos fonoaudiólogos se depararam com condições de, quem estava na linha de frente, ir descobrindo como lidar com a situação à medida que a situação ia acontecendo e à medida que novas informações iam chegando. Então isso gera um estresse muito grande. Muitas vezes você ainda não ter uma informação certa para não, é essa atitude, não é essa atitude. Então acho que isso gera também, colabora também para essa angústia em querer cuidar do outro e muitas vezes não está no teu alcance essa informação para te ajudar nisso. E tem também a questão de como o próprio profissional teve que aprender a lidar com tantas novas tecnologias, buscar as informações, aprender a fazer a sua profissão, que acho que aconteceu com muitos, mas eu estou falando da nossa realidade aqui, e isso também trouxe um certo estresse, porque acaba, digamos assim, afetando todo mundo que está na equipe e um acaba passando estresse para o outro. Então, assim, qual a importância da gente olhar para a gente nesse ambiente de quem promove a saúde para que a gente possa se manter equilibrado e ajudar e ter a nossa missão bem feita, que é colaborar a essa assistência ao outro, né? A saúde do outro. Então, isso é fundamental. Se eu não estou bem, eu tenho que ter o reconhecimento sobre a minha fragilidade, né? Eu não tomo nem como psicóloga, eu não tomo uma vacina para eu ter equilíbrio. É um processo que a gente desenvolve e que afeta a todos os profissionais de todas as áreas, principalmente aquele que está em linha de frente, que tem que estar trocando o tempo todo com a saúde e a doença, né? Isso para vocês não é diferente, eu imagino, em muitos momentos e movimentos, vocês que trabalham com fala, com deglutição, com movimento, né? Vírus entrando e saindo, respiração, boca, eu imagino a tensão que isso nos gerou. Então, isso gerou tensão em cada um de nós. Eu confesso para você que num primeiro momento, primeiro,
esse ano eu tinha participado de escrever, de uma construção de um livro com um grupo de amigos, de psicólogos. Então, fomos 10 psicólogos e que escrevemos esse livro, e lá no começo do ano a gente ia fazer a noite de autógrafos, o lançamento do livro, e isso acabou sendo online, foi tudo diferente. Foi um momento de muita angústia, de muita tensão, mas que a gente viu que isso estava grande demais. Então esse grupo acabou se reunindo e nós alugamos sala no Zoom e começamos a fazer encontros gratuitos. Montamos grupos porque as pessoas estavam muito sofridas, então foi o que a gente conseguiu fazer, a nossa contribuição. Mas assim, eu moro em apartamento e estava desesperador, não consegui sair, entrei naquela paranoia de primeiro não queria comer nada que viesse de fora, tudo que viesse, que eu pudesse esquentar, botar no forno, eu ainda fazia, né? Receber uma pizza, passar álcool, aquela loucura, vai para o forno. Quando você vê, você começa também num processo que é meio alucinante. E aí, quando eu estava me observando naquilo, atendendo igual uma louca, porque cada vez mais gente pedindo atendimento, comecei a atender online, e isso foi um pouco tranquilo, porque eu tive esse conforto de poder, de dentro da minha casa, manter o meu trabalho. Muitas pessoas não conseguiram, ficaram sem trabalho, sem dinheiro, sem conseguir viver a vida normal, né? Então, eu comecei a ficar num processo neurotizante. Aí, quando foi em junho, final de junho, isso começou a me cansar muito. E eu vi que eu falei assim, eu preciso dar um tempo para mim, eu preciso pedir arrego. Eu não posso deixar de atender, porque as pessoas estão aqui pedindo, mas eu tenho que fazer alguma coisa para mim. Então, os meus filhos, cada um estava fazendo o seu isolamento social em suas casas. Aí, o que eu resolvi? Eu vou alugar uma casa e vou sair daqui. Eu vou pisar no chão, eu vou pegar sol, eu vou fazer alguma coisa diferente. Então, juntei com os meus filhos, aí nós alugamos uma casa em Saquarema, que foi uma coisa deliciosa, em frente à praia. Era uma casa gigante, cada um tinha seu espaço lá, e tinha piscina, totó, sinuca. Ou seja, eu mandei instalar a internet lá, saí daqui e fui para lá com a minha família. Continuei trabalhando, mas lá, tudo isolado, ninguém na área. Eu sei que nem todos tiveram esse privilégio, essa oportunidade, né, que eu tive de dar essa fugida, mas eu fui buscar minha saúde mental para poder continuar ajudando os outros. Então, eu pegava sol, eu caminhava na praia, eu voltava, eu atendia, eu estava com a minha família. Foi a forma que eu arranjei de manter o meu equilíbrio, de me manter saudável. E cada um busca aquilo que tem, aquilo que pode, aquilo que está disponível, né? Então, cuidar da sua própria saúde, você enquanto profissional de saúde, é fundamental para você poder cuidar do outro. Eu não consigo... Desculpa te cortar, mas então, pelo que eu percebi, o primeiro ponto é você conseguir olhar para dentro e se dar conta de que você não está bem. É poder aceitar. E aí, eu acho que eu vou pegar aqui um pouquinho fora do nosso programa, mas eu tenho certeza que você vai achar importante isso que eu vou falar, a questão do tabu que muitas pessoas às vezes têm, pensar assim, eu vou procurar uma ajuda, um psicólogo, às vezes um outro profissional. Porque geralmente as pessoas têm várias frases que surgem na cabeça quando, se eu disser para alguém que eu vou procurar um psicólogo, o que vão pensar de mim? E essa eu acho que é a frase mais leve que as pessoas acabam pensando. Então, assim, primeiro ponto, prestar atenção em si, que a gente não é educado, não é verdade? Do pouco que eu pude ver daquela sua maravilhosa aula, a gente não é educado a olhar para si, para poder se observar, para ver até o que eu estou conseguindo colaborar com o outro ou não. É sempre um dar e um doar, que às vezes esgota e a gente não se dá conta que está chegando no final desse combustível. Então tem que antecipar esse momento. E a outra questão é quebrar com tabu, de repente quebra de paradigmas, etc. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, assim, do que você vê, né, desse importante tempo de contribuição para os seus pacientes, esse tempo todo que você trabalha, o que surge mais assim, de tabu e como é que você pode mostrar para a pessoa, olha, de repente se está passando isso na sua cabeça, começa a pensar ou fala para você isso, como é que você ajudaria nesse primeiro momento, que eu sei que chega uma hora que tem que ir para terapia realmente, né? Para psicoterapia. Mas para ajudar alguém que de repente está agora numa situação que,
olha para dentro e acompanha essa linha de raciocínio. Então, tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que ele fala assim, a tudo que eu me submeto, eu transformo. Aquilo que eu brigo, eu vou sucumbir. Se eu começo a negar aquilo que eu nego, eu vou sucumbir àquilo e aquilo vai voltar na minha vida. Aquilo que eu aceito, eu transformo. Eu costumo usar uma expressão que é abraça as suas sombras. Eu até falei lá naquela aula, não sei se você lembra, de uma música que eu gosto muito, que é Me Curar de Mim. Eu e todo mundo temos várias coisas que a gente precisa se curar, né? Hoje cedo uma paciente falava para mim assim, você que já está a 1000 anos-luz à frente da gente, eu falei, peraí, não é assim não. Eu tenho algum olhar, mas eu não tomei uma vacina, eu brinco muito com a vacina, né? Eu não tomei uma vacina que me imuniza, que me deixa assim, expert, eu não virei santa. Eu tenho problemas como todo mundo tem. A questão é aprender a olhar e respeitar esse problema, né? Eu trabalhei muitos anos, você viu aí, né? Eu trabalhei no Colégio de Faculdade Paraíso por 16 anos, e uma das coisas que eu fazia ao entrar uma turma nova, começar uma turma, era me apresentar a cada turma e desmistificar o papel do psicólogo, porque as pessoas achavam assim, principalmente os mais jovens, né? Achavam assim, quem vai para o psicólogo é maluco. E aí ficava aquele estigma, né? Então, quando eu entrava, trabalhava essa ideia, olha só, a gente precisa trocar, eu aqui não atendo, eu aqui dou um suporte para ver a sua necessidade de atendimento e mandar para algum lugar, porque aqui é um espaço educacional. Mas eu vejo o problema, o que for imediato, a gente vai falar e vai dar uma olhada e buscar a solução. Então, quando vocês estiverem precisando, em qualquer dúvida, procurem, não tenham medo. Primeiro, não mordo. E segundo, não é vergonha. A gente pode ter problema, isso é natural. Né? O dentista tem cárie, o advogado às vezes tem problema na justiça, a fono pode ter problema de fala, de boca, de respiração, de qualquer coisa ligada à área. O cardiologista tem infarto, né? Então, o psicólogo também pode ter problema, como todos nós podemos. E aí, o que você falou, admitir que eu posso ter problema é o primeiro passo para a transformação. Eu gosto muito do modelo do AA, sabe, os Alcoólicos Anônimos, os 12 passos, né, que o primeiro dos passos para você admitir qualquer coisa na sua vida é admitir que você tem um problema. Então, quando eu olho para aquilo, eu tenho um problema, então agora eu tenho que ver o que eu faço com esse problema. Eu tenho um problema na minha articulação, então eu vou procurar uma fono. Eu tenho um problema na minha pele, eu vou procurar um dermatologista, né? E assim vai, cada um vai buscando uma solução para aquele problema que tem, sem ter vergonha. Porque a vergonha é mito, né? A gente tem uma coisa que ter problema psíquico, psicológico, emocional, é vergonhoso. Tem algumas coisas que são muito tabus na nossa vida, né? A gente não pode falar de sexo, a gente não pode falar de drogas, a gente não pode falar que tem câncer eu posso falar que tenho, isso não é vergonhoso, mas algumas doenças têm um estereótipo, e a doença psíquica, emocional, mental, tem um estereótipo enorme, ela vai o louco, né? Então, se eu tenho qualquer problema, aí eu vou engolindo, entubando, aí tem uma outra coisa que o popular usa muito. Não, eu tenho que resolver meus problemas sozinhos, psicólogo para quê? Sabe? E isso é uma questão que afasta você da possibilidade de se cuidar. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta ou se ficou alguma coisa ainda por desejar. Eu acho que esse ponto é super importante, né? A gente é natural. Tá com problema na pele, vai procurar o especialista da pele, que é o dermatologista, e por aí vai. E por que se construiu essa questão do não procura o profissional que vai cuidar da minha mente e do meu coração? Por quê? Na verdade, deixa eu só ver aqui um comentário da Simone Garcia Ribeiro. Ela colocou assim, pedir ajuda é auto-amor. Eu achei muito bacana. Lindo. A Ana Rô está comentando. A Alessandra Matoso falou assim, muitas vezes nos olhamos para criticar e às vezes não percebemos as nossas necessidades. Às vezes a gente acaba sendo muito duro com a gente mesmo, né? Abraça as suas sombras. As pessoas comentaram que gostaram disso, né?
Me lembro ainda de você se apresentando na minha turma de antiga quinta série. Eu tinha 12 É, anos. Nívia Jardino. ah, coisa linda. Foi minha aluna, foi minha paciente, é um amor, é uma amiga. Então, é que eu estou pensando o seguinte, eu já fiz, né, já fui paciente em psicoterapia, foi assim, para mim, foi uma quebra de paradigma, também essa coisa do aceitar e o que as pessoas vão pensar, e depois que a gente entra, a gente fala assim, por que as pessoas vão achar alguma coisa? Porque é tão libertador, e isso quero fazer um gancho para a minha próxima pergunta. O que acontece? Eu tinha algumas dificuldades em lidar com dinheiro, com paciente, com os comandos, né, que muitas vezes a clínica, a empresa acabava me passando, e eu não entendia que muitas vezes eu tinha dificuldade de lidar com essa pressão, não estou nem falando no ambiente da pandemia não, mas a pressão natural que é uma vida de adulto no ambiente de trabalho. Então eu tinha muita dificuldade de lidar com aquela pressão toda e eu não entendia que muitas vezes eu não prestava atenção, que era uma questão minha e que eu carregava para o trabalho. Então afetava a minha saúde mental no trabalho, porque eu não enxergava essas minhas dificuldades. Eu queria que você comentasse, assim, vamos focar um pouquinho agora só nessa questão do ambiente de trabalho, porque eu queria que as pessoas conseguissem pensar e raciocinar o que ela deve estar achando que é normal e não é normal, algo que esteja acontecendo e que está comprometendo essa saúde no trabalho e como ela deve se ver, né? Como é que ela deve se reconhecer nesse processo, nesse ambiente de trabalho, a saúde mental no trabalho. Quais as possíveis consequências de não prestar atenção na sua saúde mental nesse ambiente? Beleza, Gisele, bem colocado. Então, qualquer coisa que eu viva na minha vida pessoal afeta as minhas relações, afeta minhas relações pessoais, afeta minhas relações emocionais e afeta as minhas relações de trabalho. Eu não consigo, eu sou um ser humano, eu não consigo ir trabalhar e deixar meus problemas em casa, né? Quando eu sou afetada por algum problema, ele vai junto comigo na minha bagagem. E essa bagagem, às vezes, impede que eu tenha uma clareza de ideias, que eu tenha um raciocínio de acordo com o trabalho de cada um. Digamos, se é um contador, que eu tenha um raciocínio matemático, um raciocínio em cima das minhas contas. Se é um fono, às vezes você está lá com o paciente, mas se tem tanto problema na sua vida pessoal, por exemplo, que você abordou a questão financeira, né? Me desorganizei financeiramente, agora eu não sei como é que eu vou pagar a conta. Você está ali com o seu paciente, mas a sua cabeça não desliga. Então, obviamente que isso vai afetar o seu trabalho, vai afetar o seu rendimento, a sua produção, a sua tranquilidade e muitas das vezes a sua relação com o chefe, com o subalterno, com o próprio paciente. O que eu posso fazer para poder minimizar, amenizar ou consertar os meus problemas de saúde emocional? Eu prefiro falar o emocional para a gente não ficar com rótulo e com estigma, né? Mas dos meus problemas de saúde emocional no meu trabalho. Como a gente falou ainda há pouco, eu preciso entender que eu tenho um problema. O começo de tudo é eu entender que eu tenho um problema. Entender onde esse problema me afeta e onde eu preciso da ajuda para poder sair do problema. E ao chegar no meu trabalho, eu buscar de alguma maneira, já tendo isso olhado, esse equilíbrio de que eu já identifiquei, eu já vou estar dando um rumo para ele, de ter um equilíbrio para que eu não transmita, não transfira aquilo para a atividade que eu estou fazendo. Eu me olho, me reconheço e falo, isso aqui está difícil, minha questão financeira está difícil. Então, eu já sei, eu já olhei, eu vou deixar isso aqui um pouquinho e agora eu vou trabalhar, porque se eu levar o problema nesse movimento do trabalho, aí eu nem resolvo e eu ainda arranjo um outro, porque está arriscado de ser mandado embora, né? Tem uma série de coisas. Então, eu estou dando atenção, eu olhei, eu vou cuidar. Eu não consigo separar a minha vida disso, isso é meu problema. Mas ele vai aguardar aqui um pouquinho, igual quando a gente faz com sono, né? Não adianta eu levar e brigar com a cama, porque não vai passar. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas assim, eu vou deixar ele aqui um pouquinho, eu vou me dedicar ao trabalho para que eu consiga fazer as minhas atividades e que isso não seja mais um problema para mim. Mas o começo de tudo é a consciência. Relacionamento ruim, às vezes, na maioria das vezes, a gente quando tem problema em casa, tem problema com o marido, tem problema com o filho, tem problema com o vizinho,
Normalmente, quando as pessoas são mais tensas, elas tendem a ser mais problemáticas, né? O que pode trazer isso? Umas pessoas muito determinadoras, tem que ser do meu jeito, eu quero que seja assim. Tem pessoas que acham que o mundo tem que girar de acordo com o olhar dela. Hoje eu também brincava com um paciente, né? A gente conversava sobre essa questão de um assunto que ele trouxe lá de uma pessoa, e eu falei assim, muda o mundo, porque o mundo está todo errado e me deixa do jeito que eu tô. É uma tendência natural de cada um de nós querer mudar o mundo, porque a minha visão de vida, para mim, é a certa. Então, eu sou perfeita, eu sou certa, o outro está sempre errado. E aí, quando eu quero mudar o outro, que eu não olho para mim, eu trago um problema para a minha relação. Esse problema, ele muitas das vezes me acompanha, porque isso sou eu. Se eu brigo em casa, não estou dizendo que é sempre, às vezes eu tenho uma pessoa difícil na relação, né? Mas às vezes o problema não é do outro, e mesmo o problema sendo do outro, eu posso amenizar. Mas quando eu pego esse problema, carrego e continuo brigando no meu trabalho, dando murro em ponta de faca, como a gente fala, né? Me estresso com todo mundo, ninguém faz nada direito, só eu trabalho aqui, só eu faço as coisas certas. Quando eu não tenho esse espírito de equipe, quando eu não divido afazeres, quando eu acho que o meu ponto de vista é o único certo, aí a tendência é dificultar mais ainda o meu trabalho e a minha saúde, né? Porque eu perco o equilíbrio. Perfeito. Eu vou pedir até para as pessoas, olha, se vocês têm perguntas, a gente já vai abrir as perguntas, mas eu vou passar aqui uma para Malu responder, mas antes de eu falar, eu quero pedir uma coisa. Se você acha que isso está colaborando para vocês e que também tem outras pessoas que vocês consideram que vão se beneficiar desse conteúdo, clica naquele aviãozinho que está aqui embaixo, pequititinho, e encaminha para a pessoa, porque depois a live vai ficar salva e eu acho que é importante a gente estimular e propagar essa informação, né? A gente comunicar sobre a importância de cuidar do nosso, né? Do nosso eu, do nosso coração, da nossa mente, porque quando a gente cuida da gente, a gente acaba refletindo isso para o ambiente que está ao nosso redor. Então, o nosso mundo vai melhorando a partir da gente, não é isso, Malu? Então, clica aqui, rapidinho. Clica aqui também no coração, se você está gostando, porque a Malu vai ver. Se estiver subindo no coração, é porque ela está falando aquilo que está tocando. Nesse caso, faz todo sentido também o seu coração. Então, se vocês têm perguntas, podem colocar. Vou passar aqui o da Alessandra, que ela falou, existem pequenas ações no nosso cotidiano que possam fortalecer a nossa saúde mental. Eu acho que isso aqui, para mim, do que você está falando, só para dar o gancho, o que eu já estou pegando do que você está dizendo a gente precisa, ainda mais a gente que é fonoaudiólogo, comunicar para a gente o que a gente está enxergando ao redor. Eu acho que é Lacan que fala que a palavra organiza o ser humano, vê se eu tô certa. E essa frase é uma frase que eu me agarro porque a palavra organiza o ser humano, ou seja, a palavra tem a capacidade de ajudar a gente a enxergar o que está na nossa frente. E só quando a gente consegue reconhecer e enxergar, a gente consegue medir. Não, então vou por aqui, vou por aqui. Se estou com problema de pele, vou no dermato. Se estou com problema, né, de respiração, deglutição, etc., vou na fono. Se eu estou com questões no meu coração, vou procurar o psico. Então, assim, ações do nosso cotidiano que fortaleçam a nossa saúde mental e emocional. Então, Gisele, aproveitando o que você falou, pegando o gancho, né, aquela pedrinha que eu jogo no lago e que reverbera, né? Eu jogo a água e vou fazendo ondinha. Então, é assim, o processo que contamina todo mundo, que é a ideia do Janeiro Branco. Vamos falar com mais pessoas, o máximo que a gente puder, porque a gente desmistifica. É muito comum a gente hoje naturalizar até coisas que não são muito boas. De uma certa forma te protege, mas por outra a gente às vezes fica um pouco desensibilizado. Por exemplo, a gente vê história de assassinato, de roubo o tempo todo. No Brasil isso é muito comum, essa coisa de roubo, né? Então isso a gente já não sofre tanto. Você fala com uma pessoa de um outro lugar que não está acostumada com isso, fica, meu Deus, né? E a gente lida com bala perdida, com bolsa que foi roubada. Por quê? Porque nós naturalizamos para o bem e para o mal, né? Para a gente se proteger e também para a gente, às vezes, banalizar. Mas, assim, quanto mais a gente fala de uma coisa, mais isso deixa de ser tabu. Então, o falar, o trazer à tona os problemas, alivia a nossa tensão, alivia o nosso processo. A ideia do Janeiro Branco é esse: comunique, leve para o maior número de pessoas, fale, não guarde tudo para você.
Porque quando você guarda tudo muito para você, acaba sendo uma dor muito grande, né? E o Freud tinha um olhar que era assim, ele dizia que a saúde, a cura, ela entra pelo ouvido e sai pela boca. Na questão da psicanálise, né? É aquilo que eu ouço, como eu recebo e o que eu transformo. Então, eu transformo falando. Eu falo, eu organizo e eu vou transformando o meu dia a dia. Isso é inspirador, porque se eu parar para pensar... já repararam que não é só na questão com o psicólogo? Quantas vezes a gente está tenso e a gente fala com um amigo do peito, uma pessoa bem legal, não dá uma aliviada? É aconchegante, né? Então, quando eu falo com alguém que tem mais condições para trabalhar com isso, porque tem uma formação nesse sentido, facilita mais ainda, né? Procurar um psicólogo é muito interessante nesse olhar. Mas, assim, atitudes do dia a dia. O TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, fala de uma coisa que é um trabalho hoje da TCC, que é sumiu a expressão, psicoeducação. Eu preciso psicoeducar as pessoas, psicoeducar os meus pacientes. Para quê? Para que ele aprenda cada vez mais não precisar de mim. Ele vai se trabalhando no dia a dia, ele vai se conhecendo, então ele vai chegar um tempo que ele não precisa de terapia. Eu falo até para os meus pacientes, que muitos eu falo assim, o que você está fazendo? Por que você ainda vem aqui? Ah, Marta, eu quero o meu lugar para falar. Isso é importante, é o lugar que eu tenho. Tudo bem, porque você já veio, já resolveu pontualmente o que precisava, já pode caminhar sozinho. Ó, gente, eu não sou bengala, eu brinco muito com isso, né? Mas enquanto eu tenho a consciência que eu quero vir aqui porque é o meu lugar para eu falar, legal, eu posso passar a vida inteira em análise, em terapia, porque eu estou me autoconhecendo. O autoconhecimento, Gisele, é a melhor forma de nós resolvermos qualquer coisa na nossa vida. E isso, seja lá pela via que for, tá? Eu sou uma pessoa muito adepta às buscas. Tem gente que gosta da igreja, legal. Tem gente que gosta do grupo de amigos, da festinha, legal. Se troco com amigos, se conheço, se isso serve para eu me conhecer. Tem gente que gosta da numerologia, tem gente que gosta do tarô, tem gente que gosta, sei lá, que gosta da astrologia. Cada um busca o seu canal. Mas o importante é você aprender a olhar para dentro de você. E essas ações do meu autoconhecimento o que eu posso fazer de melhor para mim? Eu admito que eu não sou boa nisso, não sou boa naquilo, de vez em quando acontece comigo. Tá? Esses dias eu passei por uma coisa aí que eu achei engraçada, daqui a pouco eu até posso me expor e contar aqui para vocês, porque eu parei para olhar, falei, caramba, o que está acontecendo com você? Deixa de ser metida, você está achando que isso é do outro, pode ser que isso seja seu, né? É o que eu falei, eu não estou imune de ter problemas, eu não sou santa, né? Mas assim, a gente começar a olhar o nosso dia a dia desde o momento que a gente acorda. As primeiras horas da manhã, elas são fundamentais porque elas determinam o meu dia. Eu acordo de bom humor, eu agradeço por estar vivo, por ter um dia inteiro para mim, eu agradeço ter um teto, eu agradeço ter alimento. Isso vai modificando o meu dia. Inclusive, Gisele, você que tem filho pequeno, né? Eu creio que você já saiba e já faça isso, mas é uma dica para todo mundo que está aqui. A maneira como a gente acorda os filhos faz uma diferença imensa. Já viu que acordar com despertador é às vezes estressante? Quando você acorda no seu tempo, no seu ritmo, é muito mais legal, é mais leve. Então, acordar um filho com amor e carinho, né, dando um cafuné, vamos embora, Eu tô amor, tá na rindo, hora. mas é de nervoso, porque meu pai, às vezes, quando ele estava atacado, ele acordava a gente batendo panela, gente. Eu tô rindo, mas é de nervoso, era muito estressante. Eu tenho duas meninas, uma de 10 e uma bebê. A bebê que me acorda, porque ela ainda mama. Tá com 1 ano e 8, mas a mais velha acorda um pouquinho depois, tá mais porque tá de férias. E eu fico cantando musiquinhas. Aí eu falo assim, a princesa acordou, vem cá, dá um cheiro. Bom dia, o sol já... Eu já faço cantarolices, assim, aí Musiquinha. rola aquele afago no sofá antes de botar para lanchar alguma coisa. Mas realmente, se já começar o dia, mesmo que, assim, eu acordo sinceramente, gente, com dor, porque Cecília ainda acorda
3 vezes na noite, então eu acordo com dor porque meu corpo não relaxa plenamente. Eu queria estar dormindo mais 3 horas para frente. E eu já sou uma pessoa com uma personalidade um pouquinho mais estourada. Então, se eu não acordar agradecendo, mudando ou buscando, né, eu imponho para mim o que eu preciso fazer, o que eu necessito. Porque se eu largar pelo corpo, ele fica lá estirado, chorando, reclamando, o mundo fica horrível. E é realmente assim, um trabalho contínuo. E aí eu estou pensando na questão do trabalho, como que essa pessoa muitas vezes já acorda com aquela hora, né, em cima ali, vai para o trabalho já nesse estresse, porque foi esse despertador que você falou, muitas vezes tem aquela rotina muito apressada para de manhã antes de ir para o trabalho, às vezes filho na creche, na escola, etc. E aí quando chega no trabalho, muitas vezes não se dá conta de, não sei, aqui eu vou chutar, tá? Analisar o ambiente, prestar atenção qual é o perfil de um chefe, ou de uma outra liderança, ou de um colaborador, porque Malu, eu fico aqui pensando assim, muitas vezes a gente vai para o trabalho e carrega nossa bagagem emocional caseira, digamos assim, e não se prepara para o ambiente do trabalho profissional. Eu sei que você falou assim, a gente é um só, a gente carrega, mas o que eu vejo às vezes é que a gente vai muito desnudo, vai muito, ai, falou comigo, meu Deus, e agora? Então, assim, fica muito sensível esse emocional. Uhum. Como que a pessoa poderia, assim, eu vou te perguntar realmente assim, porque eu não faço ideia, até eu mesmo quero saber, olhar para si e ver se a pessoa ela é mais emotiva ou menos emotiva, como é que ela pode fazer para gerar essa chave de, opa, deixa eu guardar minhas emoções e protegê-las porque eu vou para o ambiente de trabalho, lá muitas vezes sabe-se quem puder, e muitas vezes analisar que pode ser um chefe que seja um pouquinho mais ríspido, mas é o jeito dele. Qual é o limite de ser o jeito dele? E, opa, ele está passando aqui, já está virando já quase que uma agressão verbal. Porque eu acho que isso no ambiente de trabalho, muitas vezes o profissional ele fica se sentindo acuado, porque se eu falar alguma coisa, eu posso ser mandado embora. Se eu falar alguma coisa, pode acontecer perseguição. E às vezes ele vai se minando e não consegue se posicionar, e nem profissionalmente. E aí é o que acontece, às vezes ele tem até uma condição profissional de formação realmente, uma bagagem muito boa, e não é promovido porque ele não soube lidar com ela, não teve inteligência emocional no trabalho. Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu imagino, ainda mais nessa situação de pandemia, o que algumas pessoas podem estar passando por conta dessa pressão do saber até que... Como é que eu faço? Então, a Louise Hay, ela tem a gente tem uma brincadeira, né, os formadores, que tem uma sigla, que é NEP. O que é NEP? Não é pessoal, nada é pessoal, é do outro. Ai, que fantástico, Tá? vou até anotar. Eu conto uma historinha, que foi uma historinha de época de faculdade, que me mexeu muito, e eu acho que ela é esclarecedora, que era assim, eu fui casada durante anos, eu casei menininha, eu casei com 18 anos, comecei a namorar com 14, um homem muito mais velho que eu, machista, do interior e tal, tal. E minha mãe dizia que bonito era casar com o primeiro namorado, virgem de véu grinalda, essas coisas lá de trás, né? Porque eu sou de outra geração. E aí eu fui fazer faculdade, casada, obviamente, porque eu casei com 18 anos, né? E quando eu estava lá pelo 6º, 7º período, um dia foi a Semana da Psicologia, e nós tivemos um trabalho em grupo, e esse trabalho era um trabalho de Gestalt terapia. A Gestalt, ela trabalha com a percepção, então era um trabalho de percepção. Bom, o que era o trabalho? Nós éramos 22 pessoas, ficávamos em pé, todos em pé, num círculo, e a gente precisava se escolher com o olhar, sem falar. Não podia falar uma palavra. E estou eu em pé ali naquele círculo e meu olho bateu com um menino lindo, muito bonitinho. Só que eu casada, né, e meu marido extremamente ciumento, era uma coisa muito persecutória para mim. Era como se tivesse um olho tomando conta de mim onde quer que eu estivesse. Sabe? Era um medo horroroso de conversar com alguém, porque ia dar encrenca, ia dar briga, eu não podia falar. E aí, eu também não podia, né? A pessoa já no 7º período, quase se formando, né? Mais 3 períodos se forma, eu não podia me recusar por aquele trabalho que não tinha sentido, né? Eu sou psicóloga, vou conversar com as pessoas, então vou ter essa interação. Bom, então, mas no primeiro momento, o que passou para mim? Eu não posso ficar com esse menino. E nesse mundo, a gente tem exatamente as coisas que a gente precisa para aprender e para evoluir. As duplas se montaram, quem que sobrou?
o garoto, lógico, porque era aquilo que eu precisava. E vou eu fazer o trabalho, sento eu na frente daquele garoto, a gente deve ter ficado uns 3 minutos, que para mim pareciam umas 3 horas. E eu queria botar na minha testa um rótulo: olha, eu sou casada, pelo amor de Deus, não me paquera, porque meu marido é muito ciumento. E eu ficava assim, esfregava a aliança, né, no olho, no rosto, porque eu estava tensa. E tinha que observar tudo na pessoa, e o segundo momento a gente falava aquilo que a gente observou. Bom, esse primeiro momento, essas 3 horas passadas, né, acabaram, e aí a gente tinha que ir para o segundo processo, que era falar o que tinha visto no outro. E aí foi a minha surpresa que o garoto olha para mim e fala assim: olha, você me passou uma calma, uma tranquilidade. Eu estava igual um furacão, querendo explodir de tensão, né? Mas você olhava para as minhas espinhas. E eu levei um susto, aquilo foi um impacto, porque eu não tinha visto espinha nenhuma. O garoto era tão lindo e eu estava tão tensa que eu não vi. Aí eu falei: não vi. Não, você olhava para as minhas espinhas. Aí eu vi que ele tinha aquela coisa de barbinha saindo, um pouquinho de espinha, né? E eu falava para ele que eu não estava olhando para as espinhas, ele não acreditava. Aí foi a minha vez de falar. E eu falei assim: olha, você me parece uma pessoa simpática, agradável, a gente está se vendo aqui agora, mas eu estava muito tensa de estar aqui, porque eu sou casada, meu marido é muito ciumento e eu estava com medo de você me paquerar. Aí ele começou a rir e falou para mim assim: aqui, minha namorada está aqui do lado. Olha, isso foi transformador na minha vida, porque caíram várias fichas. O que aconteceu? Eu descobri nesse momento que a coisa é daqui para aí. É o que eu acho que você acha de mim. Não é necessariamente o que você acha. Você acha uma coisa e eu posso imaginar que você está achando, né? Marta está chata, eu estou aqui achando que você está me achando uma enjoada e você está lá pensando em coisas que não tem nada a ver com isso. Por isso, NEP, nada é pessoal. Tudo é da minha cabeça, é o que eu acho que você pensa de mim, entendeu? Então eu amo contar essa historinha, porque ela fala desse processo para mim, que é um processo de aprendizagem. Isso é importante porque, às vezes, a pessoa, quando vai para o trabalho, ela não está com essa sigla plantada no coração, ela vai levando tudo para o pessoal e ela vai criando dentro da cabeça dela, dentro do coração dela, uma bola que só vai crescendo. E aí, se a gente for parar para pensar, analisar de fato, né, analisar os fatos, muitas vezes aquilo ali cai por terra. Então, assim, do que a gente já viu hoje, o autoconhecimento é libertador, não é isso? Organizar o seu dia, iniciar com essa organização, com um bom dia já. Não é questão de mentalidade positiva, não, mas é raciocinar mesmo. Eu quero ter um dia bom, então deixa eu ver como é que eu posso, cada um criar sua rotina para iniciar o seu dia de uma maneira boa, para já plantar a semente do que é bom. A gratidão, na verdade, que a gente comentou muito, ou seja, parar de reclamar, parar de criticar. Eu acho que tá muito junto, né, a reclamação e a crítica, porque acaba voltando para a gente. Então a gente acha que o outro também está sendo ingrato, que o outro está sendo também está criticando a gente. Deixa eu te interromper um minuto, Gisele. O que é clamar? Quando eu penso em clamar, eu vejo a pessoa está pedindo uma coisa de um jeito muito intenso. Está pedindo, não é? Se eu reclamo, eu estou fazendo o quê? Estou pedindo mais do mesmo, não é? A minha cara até de... fez todo sentido, gente. Anota aí de novo. A reclamar, ou seja, se a palavra organiza o ser humano e a gente fica clamando por alguma coisa, a gente, ao reclamar, só fica pedindo mais do mesmo. Então, mudar o padrão de comunicação até para você poder falar com você mesmo e enxergar o que está acontecendo no seu dia a dia. E aí vem um outro ponto fundamental, que é não levar nada para o pessoal. Eu acho que com esses passos, digamos assim, a gente já consegue se enxergar melhor no ambiente de trabalho, para que a gente possa entender qual é a nossa função ali. E como você falou, olha, essa conta eu tenho que pagar, mas não tem como pagar ela agora. Então eu vou atender meu paciente. Então você verbaliza, né? Eu estou falando que eu estou aprendendo, tá? Eu preciso falar para poder porque eu não tenho como anotar. Deixa ali anotado, vá, dê o seu melhor, aí depois que você trabalha, você volta para ver o que você vai fazer com aquela conta que você vai ter que pagar. Né? Então, de novo, o diálogo ali naquele aspecto, e não levar para o pessoal esse NEP, para mim foi realmente fantástico. A Alessandra disse assim, tem dia que é impossível, imagino que foram as outras coisas de não reclamar, de começar bem o dia, etc. Mas faz parte, né? Mas tudo é possível.
A gente muda o contexto da gente, porque eu digo que a gente plasma as coisas. Tanto eu peço, que eu acabo atraindo aquilo. Pensa só, você está com uma bebezinha de 1 ano e 8 meses. Vamos dizer, há 2 anos atrás, você estava grávida. Muito provavelmente o que você mais via na rua era a loja de roupa de bebê, Eu vi bebezinho. outras grávidas. Outras Gente, grávidas. como tem mulher grávida? Porque aquilo está no teu universo, você vai ver mais daquilo. Você quer comprar um carro. Aí você começa a ver aquilo. Você nunca tinha visto aquele reparar carro. em carros. Você Exato. repara exatamente isso. Então, quando eu reclamo, eu fico vibrando naquilo ali o tempo todo. Eu estou criando Fantástico. aquilo ali no meu universo. Mais uma coisinha. São dicas para a gente pensar. Eu tenho um problema muito sério na minha vida. Você falou assim, não é pensamento positivo, mas é um pensamento de equilíbrio. Eu tenho um problema muito sério na minha vida. Eu não vou conseguir apagar isso está ali, né? Mas eu posso pensar em coisas boas. Igual quando a gente medita, não sei se você conhece o processo de meditação, os pensamentos vêm, não adianta eu brigar com o pensamento. Eu tenho que falar assim, tá bom, veio, daqui a pouco eu penso em você. Veio, daqui a pouco eu penso em você. Eu vou deixando para eu conseguir focar o que eu preciso, né? Mindfulness ensina isso. Então, eu pensei numa coisa boa para amenizar ruim. Então, eu vou dar um exemplo. Quanto que é matematicamente, a gente pensar em contas matemáticas, quanto que é mais 1 menos 1? 1 mais 1. Menos 1 voltou para o mesmo lugar, né? 0? 0, Aí, exatamente. Jeito. Deu não me sacode. A gente, muito tempo que a gente não lida com isso é normal, né? Então, matematicamente, mais 1 menos 1 é 0. Então, se eu tenho um problema e eu ponho uma coisa boa, eu fiquei no 0. O que eu vou fazer? Eu vou pensar em 2 coisas boas, deixar ruim para lá. Então, por quê? Mais 2 menos 1 dá mais 1. Então, eu fico no positivo. Trabalhe as coisas boas da sua vida. Elas existem. Olha para as coisas boas. Comece a agradecer pelo que você tem. Mudar o foco. Mudar o foco. Mudar o foco, mudar a energia, mudar. Uma pessoa bem-humorada é uma pessoa que consegue muito mais coisas da vida. É muito legal falar com alguém bem-humorado, gente. Falar com alguém que é chato. Deixa eu contar o segredo. Eu era a pessoa ranzinza da vida do universo. E aí eu conheci meu marido há 20 anos. E você quer ver uma pessoa que não liga pra cara feia de ninguém, sabe, a personificação do bom humor é o meu marido. E eu era uma pessoa que, gente, mas eu aprendi a leveza da vida com ele. Eu digo que você me trouxe o riso, porque eu era uma pessoa até vingativa, ficava querendo fazer com que o outro, eu vibrava uma coisa assim de vingança. E depois eu fui vendo como que aquilo só me diminuía, né? Só me deixava, realmente me limitava na expansão. Gente, é um trabalho contínuo. A gente fica com raiva de achar graça de coisas que são sérias, mas a gente não tem o que fazer, então sorria e segue o baile, basicamente isso. Então, realmente, mudar o foco, ver o que realmente tem para agradecer, porque eu acho que isso é fundamental. Alguém perguntou aqui, a gente já está acabando, meu Deus, o tempo passa muito rápido com coisa boa. Olha, o que é meu, o que é do outro é o outro, pensamentos que geram sentimentos. Alguém perguntou se dá para executar o não é nada pessoal tendo ansiedade. Então, o que é ansiedade, né? Vamos falar um pouquinho disso. Existem coisas, quando eu sou criança, eu escuto de pais assim, né? Meu pai falava muito isso. Minha música da minha época que era boa. A música de hoje é muito ruim. Então, esse passado que a pessoa fica querendo viver no passado, ele traz muita depressão. Agora tem um outro momento, né, do agora. Vocês só sabem comer fast food, só sabem comer porcaria, vocês vivem correndo. Eu estou falando do meu aqui e agora. Aí a pessoa está olhando para o meu aqui e agora e dizendo que não é bom. Então, eu já estou aí gerando um estresse de alguma maneira. E aí tem uma outra coisa que é assim, eu vou ter medo do meu futuro. Não vai ter emprego. Como é que vai ser minha vida amanhã? O que meus filhos vão fazer? Eles não sabem nem escolher uma profissão. Isso é um gerador de ansiedade. Então, até na respiração eu vejo isso. Olha só, eu sou uma pessoa que estou muito deprimida. Então, a minha respiração, eu quase não consigo falar. Falar com deprimido, ouvir, atender deprimido é assim. O tempo parece que não passa, é arrastado, né? Falar com ansioso é porque é tudo para amanhã.
Então, ansiedade é querer viver o amanhã. A gente precisa aprender a viver o aqui e agora. O passado foi. Tem coisas tristes e tal, eu vou ter que trabalhar, fazer minha terapia, ou seja lá como for, reescrever a minha história do passado. O meu futuro não vem, não veio, eu não sei nem se eu vou estar lá, se eu vou estar viva. Então não adianta eu querer viver o futuro. Vive o aqui e agora. Aqui e agora é tudo que a gente tem para evitar depressão e para evitar ansiedade. E ação, né? Porque se você, por exemplo, está preocupada com o emprego dos filhos, então, ok, o emprego está lá no futuro, mas aí tem a escadinha, porque eu estou falando porque é uma coisa que eu aprendi. Eu era muito ansiosa. Eu vivia tanto de futuro que eu não fazia nada no presente. Pois é. E aí chegava no Exatamente. futuro, não tinha nada do mesmo jeito. Então tem uma Exatamente. escadinha, então a gente tem que ver onde é que a gente, qual é o degrau que a gente está nessa escada que a gente quer chegar e ver qual é o próximo degrau. O foco está ali, mas tem etapas. Eu estou falando por mim. Eu tenho uma tendência, por uma tendência de ansiedade, a ficar lá na frente e esqueço as etapas. Então, assim, ação. Eu acho que a gente tem que rever essa live para poder pegar todas essas orientações que você deu, porque, assim, foi fantástico para a gente poder começar esse ano. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta aqui, que é a primeira vez que eu vejo, ó. Tá acabando o nosso tempo, a gente tem 4 minutos, ó. O que você sugere como estratégia para trazer leveza às equipes no ambiente de trabalho? Perguntado pela Crica Rangel. É a tua última resposta aqui, tá? Aí você já pode se despedir, que a gente tem 3 minutos. Então, em primeiro lugar, começa a se amar. Começa a amar até o que você tem de problema. Porque se você não se ama, nada vai ficar bom. E entender que tudo passa. Tem uma frase do Gabriel Garcia Marques que eu amo, que ele fala assim, sempre que choveu, parou. Não tem jeito, gente. Até o dilúvio passou. Nada dura para sempre. O bom não dura para sempre. O ruim também não dura. Então, eu preciso respirar, viver o aqui e agora, viver de uma forma boa e otimista, porque eu aposto nas coisas boas e as coisas boas vêm. É só uma Louise Hay. Vai para frente do espelho, escolhe uma frase legal, fala para você todos os dias aquela frase que você precisa, acreditando, mesmo achando que é bobagem. Fala durante um tempo, de preferência 21 dias, porque forma hábito, né? Então vai lá, fala, 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 que uma hora aquilo passa a ser verdade para você. É um começo. Perfeito, gente. Coloque muito coração para o Instagram poder entregar isso para muita gente, porque eu estou apaixonada pela live, queria estar assistindo. Malu, muito obrigada. Sigam ela no Instagram, @Malu, _, Trigilho, com G. Trugilho, perdão, Trugilho. Mande o seu beijo para as pessoas em 1 minutinho para poder fechar a live, para não correr risco de perder. De cair, né? É isso, gente. Se vocês precisarem de alguma coisa, se quiserem perguntar, vai lá no Instagram, pode deixar aqui no primeiro momento que eu vejo. Eu não sou muito boa disso, não, tá? Das mídias. Mas no primeiro momento que eu vejo, eu consigo responder com carinho e amor. O que precisarem, eu estou aqui. E é isso. Vamos viver o aqui e agora com o maior amor possível. O amor transforma o mundo. Muito obrigada por estar aqui, O auto-amor e o gente. autocuidado. Muito obrigada pela sua Esse é participação. fundamental. Gratidão, gratidão, Marcinha, a Ana, a Lívia, a Nívia, todo mundo que está aí, que eu não consigo ver todo mundo. Amo vocês, amo todo mundo que está aqui, porque eu sou uma pessoa que amo amar. Muito obrigada, um beijo e muito obrigada por dar para a gente essa chance de ser um ano maravilhoso, porque eu tenho certeza que será, e muita gente vai rever e vai te agradecer. Um beijo a todos e a todas e muito obrigada, Malu. Obrigada, Gisele. Beijo para todo mundo, tá? Tudo de bom para vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.